lembra da história de Jó? Quando nós falamos sobre Jó, nós falamos muito do sofrimento. E nós usamos normalmente o livro de Jó para falar de como passar o sofrimento, as provações, as tempestades da vida. Interessante que o mais importante do livro de Jó não é falar sobre o sofrimento, porque sofrer, Jó sofreu muito, como eu sofro, como você sofre, como todas as pessoas sofrem. A questão não é sofrer, a grande questão do livro de Jó é do sofrimento injustiçado. É sofrer quando eu não merecia estar sofrendo. A Bíblia conta a história de Jó, que Jó era morador de uma região e ele era conhecido por todos como um homem justo. O próprio Deus lá no céu, quando está conversando com Satanás, conversa e diz: você viu meu servo Jó? Não existe um homem tão justo, tão santo, tão íntegro. Não existe uma pessoa tão perfeita como Jó. E depois se ouve toda a história de sofrimento e fala: mas caramba, sofrer tudo bem, todo mundo sofre, mas sofrer injustamente, aí eu já não aguento. Onde é que está Deus que não vê esse negócio? Onde é que está Deus que não vê ou que não responde as orações? Onde é que... E aí vem também para mim a segunda... um fato grande, muito interessante de Jó. Além dele sofrer injustamente, além dele sofrer injustamente, inclusive os amigos vão visitá-lo para consolar e começam a acusá-lo. Você é ruim, você é perverso, você está sofrendo porque você é pecador. E lá no final do livro a gente vai saber que Deus dá uma bronca neles e diz assim: não, vocês não entenderam nada, porque o ser humano acha isso, você está sofrendo porque você merece. O duro é que Jó não merecia. Mas do capítulo 7 até o capítulo, ou melhor, do capítulo 5 até o capítulo 37, você vai ver quase todo o livro de Jó, é um ensaio de questionamentos, de perguntas, e principalmente quando Jó pega a palavra, ele começa a perguntar a Deus: cadê o Senhor? Vem aqui, fala comigo, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Deus, eu queria um advogado agora, mas o Senhor não me responde. Eu falo e o Senhor não dá atenção. E o que eu creio que mais incomodou Jó, junto com o sofrimento, foi o sentimento de indiferença. Deus, e aí? Nós não éramos amigos, Deus? Deus, e aí? A gente não conversava? Deus, eu não cumpri toda a sua vontade? Cadê o Senhor quando eu mais preciso do Senhor? Porque se existe uma coisa que mexe com a gente, mais do que o ódio, é a indiferença. Porque quando você maltrata alguém, e aquele alguém maltrata você de volta, bom, de alguma forma você xinga a pessoa, você está esperando que ele xingue você também. Quando você está no jogo de futebol, você bate no cara, você dá um pontapé, ele vai e responde você. É o jogo, é a retribuição. Agora, o que nos deixa inconformados é quando há uma indiferença. É quando você faz o bem, e você não recebe o desprezo, ou melhor, você não recebe a afronta, mas você também não recebe o elogio, a gratidão, você não recebe nada. Parece que você não fez. Ou quando você afronta, xinga a pessoa porque quer deixar a pessoa nervosa, e a pessoa está lá parada, mórbida, fria. E você fica mais nervoso ainda porque você quer tirar a pessoa do sério, e a pessoa não sai do sério. A indiferença é terrível. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes é a indiferença que destrói muitos relacionamentos, muitos casamentos, inclusive. Muitas reclamações de: puxa, eu faço tudo, ele não vê, ela não vê, não fala. Jó passou por isso. Jó experimentou e perguntou e questionou Deus.
Interessante da história de Jó é que nós sabemos um pouquinho, nós sabemos, mas Jó não sabia da história. A Bíblia diz que Jó era temente a Deus, era maravilhoso, Jó era bem-sucedido, era rico, tinha uma família linda, uma esposa, 10 filhos, tinha uma felicidade plena, os filhos já estavam crescidos, cada um com a sua própria vida, mas de repente acontece um de repente que ele não entende, mas eu e você sabemos porque está na Bíblia. A história aqui está acontecendo, está desenrolando, normal, um dia comum, uma vida normal e abençoada de Jó. Mas a Bíblia diz que num lugar que ele não sabe, num lugar que ele não entende, num lugar que ele não vê, está acontecendo uma conversa sobre ele. Deus está conversando com Satanás. E Satanás faz uma acusação a Deus. Deus fala, olha como Jó é abençoado, olha como Jó é feliz, olha como Jó é puro, perfeito, justo. E Satanás acusa ele dizendo assim, lógico, você o protege. É lógico, você o guarda com todas as bênçãos. Eu duvido, se você permitisse ele sofrer, eu duvido que se ele sofresse, ele não ia te amaldiçoar, Deus. Eu duvido que se Jó não fosse igual uma pessoa comum, que está passando os problemas e tribulações normais, eu duvido que ele não te abandonaria, Deus. E Deus falou, feito, pode tocar em tudo que Jó tem, só não na vida dele. Deus dá a permissão. E aí, a partir daquele instante, acontece um monte de coisa que Jó não sabe, que Jó não entende. Porque aqui na história, o Jó não sabia daquela conversa. O Jó não sabia que tem um Deus que o ama, mas que também tem um acusador, um inimigo, querendo destruir, querendo tragar, querendo acabar não apenas com a reputação de Jó, mas principalmente com a pureza do seu coração. Preste atenção numa coisa, querido. Às vezes eu e você estamos num embate que nós não sabemos as motivações desse embate, mas as motivações são muito mais do que aquelas que eu e você conseguimos enxergar. As motivações são muito mais profundas, são mais eternas. Eu só consigo enxergar aqui os meus dias, eu só consigo enxergar aqui a minha família, eu só consigo enxergar aqui a minha dor. Mas lá no céu, numa outra dimensão, numa conversa que tem um peso muito mais forte do que a minha, está em questão Deus consegue ser adorado por alguém ou não? Deus consegue ser amado ou nós, aqui, as pessoas, eu e você, nós conseguimos amar a Deus apesar das circunstâncias ou não? Como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que as ovelhas fujam, ainda que. A aposta que Satanás faz eu duvido, Deus, que se o Senhor não abençoasse os teus filhos, eu duvido que eles continuariam te amando. Eu não sei, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é a prova que está acontecendo. 4 coisas, ou pelo menos 3 delas, muito interessantes, eu posso responder com o livro de Jó. A primeira é que nós temos um inimigo. Nós não vemos esse inimigo, mas não quer dizer porque nós não vemos que ele não é real, ele é real. Lá em Jó ele é chamado de Satanás, e Satanás significa acusador. Lá no profeta Malaquias, ele aparece diante de Deus também para dizer, olha lá, aquele profeta lá, ele está com a roupa suja, ele não pode te adorar. E Deus vai lá e fala, então limpa a roupa do profeta. Como Jesus veio e limpou a minha vida, derramou o seu sangue e me purificou, porque eu não consigo ser limpo e puro. Por isso Deus resolve me amar e cuidar de mim. Mas nós temos um acusador, alguém que diz assim, você não presta. Você não serve a Deus. Você você só gosta das coisas que Deus te dá. Você não pode amar esse Deus, você não pode conhecer esse Deus, você não pode ter mais intimidade com Deus, você é pecador.
Essa é a acusação de Satanás. Ele sempre vem e quer lançar na minha cara que eu não presto para ser filho de Deus, que eu não sirvo para andar com Deus, que eu não posso ser cuidado por Deus. E aí, quando acontece alguma dificuldade, ele diz: está vendo? Deus te deixou. Está vendo? Deus te abandonou. Está vendo? Você não presta mesmo. Lembra disso? Na história de Jó me lembra que nós temos um acusador. Eu não vejo, mas ele é real. A segunda grande lição que eu vejo do livro de Jó também é que Jó não merecia, é verdade, tudo aquilo que ele passou. Nós suportamos provações imerecidas, mas apesar de serem imerecidas, elas são permitidas. Deus permitiu. Porque às vezes eu acho que eu mereço só o melhor dos melhores. Porque às vezes eu acho que eu mereço a melhor das vidas. Porque às vezes eu acho que Deus tem que me cercar. Que nada de mal tem que me acontecer. Que nenhum prejuízo pode me dar. Que nenhuma dor pode me acontecer. Porque Deus tem que me acolher. Porque Deus tem. Não, Deus não tem. Deus permite. Até o filho dele, ele permitiu sofrer. Pode ser que eu esteja passando agora por uma dor que eu não mereci. Pode ser que eu esteja passando por um problema que eu merecia. Eu pequei, então eu mereço. Eu me endividei, por isso que eu estou com essa vida. Ou então eu tomei muito sorvete, por isso que eu fiquei gripado. Tudo bem. Mas é verdade que às vezes passamos por sofrimentos, tribulações, provas, que eu olho e falo: puxa, mas eu não merecia passar por isso. E aí eu acho que eu sou o cara, eu acho que eu sou o melhor dos melhores. Por quê? Eu não devia estar passando por isso. Espera lá. Não merecer não significa que não foi permitido. Porque você não é Deus, nem eu. Se Deus permitiu, Ele sabe. E se Deus permitiu as nossas provas, eu não consigo explicar, eu não sei o porquê, mas se Deus permitiu, eu tenho que suportar. Como Moisés suportou, como Abraão suportou, como Davi suportou, como Daniel suportou e foi à cova, como Jó suportou, eu não sou melhor do que eles. E você? Você é melhor do que alguém que Deus tinha que olhar e dizer: não, com ele não pode mexer em nada. Por quê? Porque eu sou filho do rei. Jesus também era. Deus nos permite passar por circunstâncias que nós não gostamos, que nós não apreciamos e às vezes até que nós não merecemos. Deus nos permite. Por isso nós temos que suportar. E em terceiro lugar, eu tenho que entender no livro de Jó que há um plano maior. Eu não entendo direito, eu não sei o que está acontecendo direito, mas a minha vida é mais do que só as coisas que eu enxergo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sinto. Há um plano maior. Deus lá do seu alto sublime trono, Ele enxerga o panorama muito maior. A visão de Deus não é só a minha vida, é a eternidade, é o povo dEle. Não é só os meus dias, é toda a história. O que Deus está fazendo conosco, muitas vezes serve para nos provar, para nos aprovar e para fazer um povo melhor, para que na história... É por isso que a história, por exemplo, é marcada por avivamentos. Os avivamentos normalmente são precedidos de tempos de muita escuridão espiritual, de muito sofrimento, de muitas dores. Leia a história dos avivamentos, onde Deus se derrama com poder, com graça e com milagres infinitos. E veja se antes não aconteceram histórias naquele país, naquele povo, naquela cidade. Momentos trágicos, difíceis. Deus tem uma visão muito maior das coisas. Eu não sei, eu não entendo, mas eu nem sempre espero as coisas acontecer. Mas pode ser necessário.
Deus sabe o que está escrevendo. Eu não entendo, mas Deus sabe o que está escrevendo. E aí, eu quero chegar e dizer para você daquela nossa história, da nossa pergunta, e aí, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me deixou? Será que Deus se esqueceu de mim? Não. Lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho? Não, não pode. Mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu não me esqueceria de você. Eu quero te convidar nesse instante a você, não importa o que nós estamos passando e como estamos passando, a você confiar em Deus. Confiar que Deus sabe o que está fazendo, confiar que Deus sabe o que está escrevendo, confiar que Deus é bom e maravilhoso. Que Deus sabe. Deus sabe. E quando nós confiamos, nós crescemos. Confie, espere em Deus, às vezes calado e tranquilo. Confie, tenha fé. Mas inclusive confiar precede a fé. Achei muito interessante isso. Estava lendo um livro, pastor Richard Foster, e ele diz que confiar precede a fé. Ele diz: a fé é como um motor de carro. Para o carro andar, você tem que ter fé. E a fé move a sua vida espiritual, a fé move a sua vida com Deus, é verdade. Mas às vezes, sabe quando você pega o carro e tenta, e o motor não vai, e não liga, e não consegue, você não consegue ir para frente, o carro, o motor não anda. E o pastor Richard diz assim: quando o teu motor não andar, quando você não tiver fé suficiente para ir adiante, não dê marcha ré, não desista de Deus, não desconfie de Deus, não, deixe no ponto morto. Em vez de voltar atrás, apenas descansa, fala: eu vou desligar. Se o carro tiver que ir, Deus vai fazer o carro ir. Mas não vá para trás, não dê marcha ré. Confie. E eu encerro com a afirmação de Jó. Eu falei que Jó passou por situações incríveis e difíceis. Ele perguntou, Deus não respondeu. Mas lá no final ele aprendeu. Mas ele só chegou no final e aprendeu e cresceu, porque olha lá no capítulo 13 de Jó, capítulo 13, versículo 15, Jó diz assim: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Se Deus me matar, ainda assim eu confio nele. Eu confio. É por isso que no final ele pode dizer lá em Jó 42, diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Agora eu te conheço bem melhor, Deus. Eu confio no Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que está acontecendo, eu não sei por que esse sofrimento, eu não sei, mas eu confio no Senhor. Querido, eu quero te convidar a confiar em Deus. Não entender todas as coisas, mas entregar a sua vida. Orar, buscar mais ao Senhor e dizer: Deus, o Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou ouvindo o Senhor, mas eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor não me abandonou, eu sei que o Senhor não me deixou. Eu confio no Senhor. Eu posso orar por você agora? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o momento certo, mas eu quero pedir para Deus, em especial, que Deus te ajude a confiar nele. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui. Agradeço pela oportunidade de te louvar, de te adorar, de te buscar, mas agradeço muito especialmente a oportunidade de ser cuidado por ti. A certeza que eu tenho de que o Senhor é Deus, que o Senhor tem a minha vida nas suas mãos, que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor me ama e não vai permitir nenhum mal que seja maior do que me ausentar da tua presença. E ainda que seja a morte, Senhor, é melhor eu morrer do que eu desistir do Senhor.
É melhor eu morrer do que eu abandonar, negligenciar, negar que o Senhor é o meu Deus. Mas, ó Deus, nem sempre é fácil. Às vezes, como salmistas, eu também sinto que o Senhor não está me ouvindo, que a minha oração não está sendo respondida. Parece que o Senhor não está se importando. E é por isso que eu quero pedir para esses irmãos e irmãs que me ouvem agora, e para mim, que o Senhor me ajude, que o Senhor os ajude a confiar no Senhor, a entregar a minha vida, a depositar a minha esperança e dizer: Deus, cuida de mim, o Senhor sabe o que está fazendo. Eu não sei para onde eu estou indo, mas o Senhor sabe. Pai, abençoa todos esses nossos irmãos e ouvintes, guarda-os. Te peço agora em nome de Jesus que o Senhor repreenda esse mal, essa enfermidade, o Senhor nos livre dela, por favor. Mas enquanto isso está acontecendo, o Senhor cuide do meu coração, da minha fé, o Senhor me dê a tua alegria, e que eu continue sendo seu filho, que o Senhor nunca se esquece, e que eu jamais o abandone. Ser com os meus irmãos e amigos sobre isso. Abençoa a vida e a família deles. Em nome e para a glória de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor.